Olá, sejam todos muito bem-vindos. O Instagram hoje não funcionou, não está entrando na live, então vai ser por aqui. Depois eu vou disponibilizar o link para os close friends, ok? E a aula de hoje vamos falar sobre atrair mais alunos. Teve gente que botou na caixinha de pergunta como atrair alunos reais. Eu até fiquei pensando assim, como assim atrair alunos reais? Mas tudo bem, atrair alunos reais. Então, esse é o tópico de hoje. Para isso, nós vamos aqui para o computador para poder ver a apresentação que eu preparei para vocês, ok? Então, agora que nós já estamos aqui no computador para o nosso aulão 2, do dia 2 de setembro, né, de 2021. Então, como eu falei, tinham me pedido para falar como atrair alunos reais, né? E aí eu decidi decidi criar uma metodologia, digamos assim, um método que se chama 76 do Instagram da Teacher que Vende. Então, são 76 do Instagram da Teacher que Vende. Então, se você tiver esses 76 alinhados, você consegue. O Instagram continua aqui bugadaço. Fica verificando conexão e não é. Mas tudo bem. Enquanto isso, eu estou tentando aqui. Então, os 7 e 6 do Instagram da Teacher que Vende. Vamos lá para número 1. Número 1, primeiro C, chamar a atenção, ok? Então, nesse número 1, o que a gente precisa fazer? Chamar a atenção do nosso possível aluno, de quem quer realmente aprender inglês, mas talvez nem sabe como. Talvez essa pessoa nem saiba como ainda aprender, que ele quer aprender inglês ou que ele precisa aprender inglês. Então, para isso, a gente precisa chamar a atenção dele, tá? Uma coisa que ajuda é o design atraente, né? É aquele design que te prende. E para isso, a gente tem que saber um pouquinho de design, tem que, né? Demora um pouquinho no Canva e tal, nos primeiros posts, mas tudo bem. São coisas que acontecem, a gente tem que entender isso, tá tudo bem, não tem problema. Então, aqui vai ser tipo um checklist. Então, aqui tem um quadradinho, depois você check. Se você já chama atenção, se o seu design é atraente, então você marca check aqui, tá? No final vai ter todo o checklist bonitinho, então tem uma palavra-chave, e aí, se você quiser, você me manda no direct. Mas vamos lá, vamos continuando aqui. Então, chamar atenção, design atraente. Quem tem problema com esse número 1, que esse aqui é o número 1, porque você tem 3 segundos ou menos para chamar a atenção do seu possível aluno ali que está rolando o feed sem querer nada. Então, a primeira coisa tem que ser algo chamativo. Se não for chamativo, pum, você já perdeu ali esse possível aluno que talvez nem saiba que precisa do inglês, né? Então, se você tem problema com design, eu tenho uma masterclass que se chama Canva Academy. Ela está no link da minha bio ainda, por alguns dias, ela depois vai sair. Então, se você tem interesse em melhorar o seu design, é uma masterclass de Canva, especialmente para professores no Instagram, tá? E se você comprar essa masterclass, você ganha uma outra masterclass da Laís Guerra sobre Instagram. Então, são duas masterclasses pelo preço de uma só. O link tá na minha bio do Dani Costa for Teachers, tá? É só clicar lá e adquirir. Se ainda assim você tem problema, né, com o design, eu recomendo que você fuce um pouquinho a ferramenta. O Canva é muito intuitivo e já tem bastante designs prontos ali, tá? Só não faça muito mais do mesmo, porque senão você vai ficar igual a todo mundo e isso não chama atenção. Isso não vai aprender, ok? Então, esse é o nosso número 1 da lista, do nosso checklist. O número 2 é o conteúdo. Então, se você não tem um conteúdo legal, se você atraiu pelo design, mas o conteúdo é uma bosta, você também não vai prender esse potencial aluno ali no seu perfil. Então, esse conteúdo tem que estar alinhado com o que você quer, com o que você vende, com como as suas aulas são, tá? Então, você tem que investir no que você sabe.
Por exemplo, eu gosto de dar aulas para alunos iniciantes e básico, porque é o que eu dou aula há 10 anos, eu não preciso ficar estudando para dar aula. Então, não vai ser uma coisa penosa para mim, porque além de gostar, eu já sei, eu não tenho que estudar para dar aula. Não é isso que eu quero. Então, isso é uma coisa que você tem que ter muito na sua mente quando você for fazer um post, para você não fazer um conteúdo que atraia pessoas que você não quer atrair, tá? Isso é muito importante. Para quem tem Instagram que quer atrair básico e iniciantes, eu tenho também um Pack for Teachers, também tá no meu link da bio. Você pode ir lá no meu outro Instagram, Teacher Dani Costa, escolher sete posts que você quiser, e aí você compra, né? Você adquire esse pacote e eu te passo o template e você só tira lá meu nome e posta como se fosse seu. Então, só aqui já tem 2 produtos que podem resolver seus problemas aí do dia para a noite, tá? Então, o primeiro, chamar atenção, e o segundo, conteúdo. O Canva Academy também resolve esse problema de conteúdo aqui, porque eu dou muitas dicas do que fazer, do que postar. Então, são dois produtos muito bons que eu recomendo, porque afinal de contas foi o que eu fiz, né? Então, se você já faz isso aqui, se você está com tudo isso certo, marca o check na nossa checklist. O nosso terceiro C dos nossos 7 Cs é a conversão. Como assim conversão? Já é a venda aqui? Não. Essa conversão aqui que eu chamei é enquanto ele está rolando o feed dele lá, vou até tirar daqui já que o Instagram está me boicotando. Enquanto o teu aluno está lá rolando o feed dele no Instagram, você chamou atenção. Aí ele parou, ele viu o conteúdo. Ele gostou, ele pode te seguir ou não. Então, essa conversão é se ele vai virar teu seguidor, né? Então, ele gostou do seu perfil, virou seu seguidor. Isso porque você chamou atenção e isso porque porque o seu conteúdo era bom também, tá? Então, o terceiro é a conversão. Essa primeira conversão não é de vendas, é a primeira conversão de se tornar seguidor. Dentro do funil de vendas, a gente pode ter várias conversões, né? A de virar seguidor, a de virar fã, a de virar comprador, virar cliente, por aí vai. Tem várias conversões que a gente pode utilizar. O nosso quarto C é a conexão. Então, esse potencial aluno já te segue e ele quer se conectar com você, porque afinal de contas, o Instagram é uma rede social. Então, tem que ter interação, né? E dentro dessa interação, a conexão. Então, o seu potencial aluno, ele precisa se conectar contigo por quem você é. Então, você precisa expor quem é você, teacher. O que você realmente gosta, o que você faz, como é que você se comunica. Eu me comunico assim, tipo, tá de bobeira. Se eu não falo isso no meu Instagram, tem gente que não gosta. Se eu falo palavrão, tem gente que não gosta. Se eu falo gíria, tem gente que não gosta. Se o pessoal nunca me ouviu falando e não gosta do meu sotaque, o pessoal não se conecta. E aí compra aula contigo e aí, de repente, é pior ainda, porque daí que não vai se conectar mesmo, já nem sabe quem você é. Então, tem que ter conexão, você tem que passar quem você realmente é. Se posicione, fale das suas bandeiras, fale no que você acredita, das suas crenças. E não precisa ficar falando só coisa de religião e política, não é isso que eu estou falando. Por exemplo, uma bandeira que eu levanto muito é sempre em Setembro Amarelo, né? No mês de setembro, eu falo da questão do Setembro Amarelo. Por quê? Porque eu sei que muitos alunos meus sofrem com isso e eu também tenho ansiedade e depressão e já passei muito por esse problema. No momento estou tratando a 5ª vez já, não aguento mais. Mas é isso. Então, quem já passou por isso ou quem tem algum amigo se conecta por esse motivo. E eu não estou falando para você ficar contando historinha triste só para se conectar. É só para a pessoa saber quem é você. Quando eu te contei que eu tenho isso, se você já teve, você muito provavelmente se relacionou mais comigo, né? Você se identificou mais comigo. Então, a conexão está aí. E ela é muito poderosa, viu? Se você já faz isso, dá um check aqui.
O quinto C é de comunicação. Então, para ter a conexão, você tem que se comunicar, né? Não tem como. Então, agora que ele já se identifica com você, ele se conecta, a interação e engajamento. Por quê? Ele começa a falar com você, porque ele vê motivo para isso. Ele começa a se sentir motivado a falar com você. Ele vê sentido em falar com você porque ele se identifica com você, porque ele se conecta contigo, porque ele sabe no que você acredita, porque ele sabe que ele pode chegar para você e conversar contigo que você vai responder, porque você já se deixou acessível para isso, né? Ou para ele. Então, você precisa se comunicar, você precisa falar. O óbvio tem que ser dito, porque o que é óbvio para mim pode não ser óbvio para você, tá? E o que é óbvio para você pode não ser para o seu aluno. Então, você precisa falar isso. E, nesse caso, o aluno aqui é o seu seguidor, tá? Porque eu considero todos os meus seguidores como alunos. Eu chamo todos eles de in-students, né? São students do Instagram. Então, eu gosto de falar sempre isso. Mas aí é com você também, como você vai chamar. Mas a gente está falando aqui, desculpa, de potenciais alunos, né? Dos seus seguidores que podem virar seus alunos. Então, o sexto C, depois que já tem tudo isso, é a confiança. Ele já se identificou, ele já se comunicou, ele já viu que o seu conteúdo é bom, que você entende o que você fala. Então, ele confia em você, né? Então, você tem que dar resultados para os seus seguidores. Como assim? Faça posts de valor, no sentido de dê uma rotina para esse aluno, ensine alguma coisa que mude a vida dele com um post, com um vídeo, dê realmente ensinamentos ali, né? Não é dica, mas dê sugestões, dê vocabulário, dê realmente um conteúdo que vira a chave dele. Fala assim, nossa, realmente eu não tinha parado para pensar nisso, né? E não precisa ser um conteúdo enorme, não, simplesmente uma frase de motivação, ou então, de repente, algo sobre você, como você aprendeu inglês, que daí tem a conexão lá, tem a sua comunicação, e aí ele vai confiar, assim, poxa, se ela aprendeu assim, eu também posso. Então, dê resultados, dê um conteúdo bom para que ele realmente confie em você. Porque se há confiança, a gente chega no nosso sétimo C. Se há confiança, há compra. Então, ele compra de você. Ele vai querer as suas aulas. E ele vai querer suas aulas porque ele quer acesso a você. Porque ele se identifica com você. Ele não vai querer ter aula comigo se ele se identifica com você, teacher. Então, não adianta a gente ter 500 mil teachers por aí se o aluno não se identifica com algum. Ele vai sair porque vai falar assim, não me deu resultado, eu quero outro. Então, tem que ter todos esses 7 6, ok? Então, vamos relembrar, fazer um resumão aqui, para que você fique com esses 7 6 na cabeça e que você não deixe mais alunos para trás, ok? Então, let's go. Resumão. Primeiro, chamar a atenção. Lembre sempre do design. 2, conteúdo. Use o que você sabe. Você não precisa copiar e colar. Use o que você já sabe, o seu jeito de ensinar. 3, conversão. Então, você vai, com o seu design e com o seu conteúdo, você vai converter ele para ser seu seguidor. 4, conexão. Agora que ele é seu seguidor, você vai se conectar com ele. Ele vai gerar identificação com você. 5, quando ele se identifica com você, ele se comunica. Ele fala contigo e ele engaja. 6, quando ele engaja, quando você dá pequenos resultados para ele, pequenas vitórias, quando você dá resultado realmente, ele confia em você. E quem confia, compra. Então, esses são os nossos 7 6 do Instagram que vende. Espero muito que você tenha gostado dessa aula. Obrigada pela atenção. E se você quiser o checklist completo, é só me mandar pelo direct check 7C, que é o checklist 7C, ok? Então, check 7C. Esse aqui que está na tela é a nossa palavra-chave para você ganhar o checklist e eu te envio. E, se você tiver interesse, essa aula aqui vai ficar somente para os close friends, nesse Instagram aqui, Dani Costa for Teachers.
E se você está vendo aqui por acaso essa aula, se você se interessou e quer entrar, tem lá tudo no direct, tudo no link da bio, tá? Então foi um prazer dar aula aqui para você. Teacher, espero que você tenha gostado. De coração, espero que tenha te ajudado, que você atraia muito mais alunos com esse 7C. Muito mais do que 7 alunos com 7Cs. Mas esses são os 7Cs mais importantes para que você converta em alunos, ok? Então, até a nossa próxima aula. See ya, bye! Let's bora!